início de tudo, Deus criou os céus e a terra com o poder de sua palavra. Ele formou o universo do nada, separando a luz das trevas e dando forma a tudo que existe. O mundo era perfeito, um reflexo de sua glória, onde cada detalhe manifestava a beleza de sua criação. Após criar o céu, a terra, os mares e todas as criaturas, Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram criados para viver em íntima comunhão com Deus, desfrutando da paz e da harmonia no jardim do Éden. Ali não havia sofrimento, dor ou morte, apenas a plenitude da vida. Deus deu a Adão e Eva autoridade sobre toda a criação e uma única restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente, um símbolo da tentação e de Satanás, enganou Eva, fazendo-a duvidar da bondade de Deus. Ao comer do fruto proibido, Eva e Adão desobedeceram ao mandamento de Deus, e o pecado entrou no mundo. Essa desobediência teve consequências profundas: a separação entre Deus e o homem e a entrada da morte na história humana. A partir daquele momento, o relacionamento entre Criador e criatura foi corrompido. Deus, em sua justiça, expulsou Adão e Eva do jardim, mas não os abandonou à própria sorte. Ele fez uma promessa de redenção. Em Gênesis 3:15, ele declarou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma profecia sobre o Messias, Jesus Cristo, que restauraria o que o pecado havia destruído. O plano de redenção de Deus começou a se desenrolar através das gerações. A história de Deus com a humanidade seria marcada por essa promessa: a vinda de um Salvador que traria reconciliação entre Deus e o homem. Deus escolheu Abraão, um homem de fé, para ser o pai de uma grande nação, e através de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. A promessa a Abraão não era apenas sobre descendentes físicos, mas apontava para um descendente em especial: Jesus, o Messias. Israel, o povo escolhido de Deus, se tornou o palco dessa promessa. Apesar de suas falhas e repetidos desvios, Deus manteve seu compromisso de trazer a salvação ao mundo. Os patriarcas, reis e profetas de Israel falaram continuamente sobre o Redentor que viria. O povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito através da liderança de Moisés. No Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, uma expressão de sua santidade e justiça. Esses mandamentos revelaram o padrão perfeito que Deus exigia de seu povo, mas também mostraram a incapacidade humana de viver à altura desse padrão. Ao longo dos séculos, os israelitas falharam em obedecer completamente à lei de Deus. Mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, enviou profetas para chamar o povo ao arrependimento e para anunciar a vinda do Messias. Os profetas falavam de um Salvador que sofreria pelos pecados do povo e restauraria a paz entre Deus e a humanidade. Isaías 53 é um dos capítulos mais poderosos, descrevendo o Messias como o servo sofredor que levaria sobre si as transgressões de muitos. O pecado tinha um preço, e esse preço seria pago pelo próprio Filho de Deus. As profecias sobre o Messias não eram apenas promessas vagas, mas detalhavam sua vida, morte e ressurreição. O Antigo Testamento é repleto de sinais que apontam para Jesus Cristo, o Salvador que cumpriria todas essas promessas. No tempo certo, Deus enviou seu Filho ao mundo. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, nasceu de uma virgem, cumprindo a promessa feita desde o Éden. Ele não veio como um rei terreno, mas como um servo, disposto a se sacrificar pela humanidade. Durante seu ministério, Jesus ensinou sobre o reino de Deus, realizando milagres, curas e expulsando demônios. Ele demonstrou o poder de Deus, mas, acima de tudo, mostrou o amor do Pai por meio de sua vida. Cada palavra de Jesus revelava o caráter e o propósito de Deus. A missão final de Jesus era ir à cruz. Mesmo sendo filho de Deus, ele se submeteu à vontade do Pai, sabendo que seu sacrifício era necessário para a redenção da humanidade. Na cruz, Jesus carregou sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele, que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Sua morte foi o cumprimento da justiça de Deus, pois o salário do pecado é a morte, e Jesus pagou esse preço em nosso lugar. A cruz foi o ponto culminante do plano de salvação. No entanto, a cruz não foi o fim da história. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo o poder do pecado e da morte. Sua ressurreição é a prova de que a obra de redenção foi completa. A morte não podia reter Jesus, e em sua vitória ele garantiu vida eterna para todos os que crerem nele. Em 1 Coríntios 15:55, Paulo exclama: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?"
A ressurreição de Cristo é a nossa esperança de que, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e lhes deu a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo para capacitá-los nessa missão. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos com poder, enchendo-os de coragem e sabedoria. A igreja nasceu nesse momento, e o Evangelho começou a ser proclamado por todo o mundo. A partir daquele dia, a mensagem da salvação se espalhou, transformando vidas e trazendo esperança a todas as nações. O Evangelho é a boa nova de que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. Essa é a mensagem central da fé cristã: o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus por meio de Cristo. Não somos salvos por nossas obras, mas pela graça de Deus, que é derramada sobre nós através da fé em Jesus, como está escrito em Efésios 2:8-9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é um presente merecido de Deus. A salvação não é apenas o perdão dos pecados, mas também a transformação de nossa vida. Quando colocamos nossa fé em Cristo, somos regenerados, nascendo de novo espiritualmente. O Espírito Santo habita em nós, transformando nossos corações e nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele nos dá o poder de vencer o pecado e nos conformar à imagem de Cristo. A vida cristã é uma jornada de crescimento espiritual, onde somos continuamente moldados e transformados pelo poder de Deus. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, para seguir seus passos e viver conforme os valores do reino de Deus. Isso inclui amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor é a marca distintiva do cristão. Jesus nos ensinou que devemos amar, mesmo aqueles que nos perseguem ou nos fazem mal. Esse amor é uma expressão da graça que recebemos. Assim como fomos perdoados por Deus, somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem, vivendo em paz e unidade com todos. A jornada cristã não é isenta de dificuldades. Jesus nos advertiu que no mundo teríamos aflições, mas também nos deu a promessa de que Ele venceu o mundo. Em meio às provações, podemos ter certeza de que Deus está conosco. Ele prometeu: nunca te deixarei, nem te desampararei. Essa é a confiança que nos sustenta em tempos de dificuldade. Sabemos que, mesmo quando enfrentamos tribulações, Deus está no controle e nos dá a força para perseverar. Além de nos fortalecer em meio às dificuldades, Jesus nos deu uma missão: sermos luz do mundo e sal da terra. Isso significa que, como cristãos, somos chamados a viver de maneira que glorifique a Deus em tudo o que fazemos. Nossa vida deve ser um reflexo do caráter de Cristo. Ao vivermos de forma íntegra e justa, atraímos as pessoas para Deus. O nosso testemunho é uma das formas mais poderosas de evangelizar. As pessoas devem ver em nós a diferença que Cristo faz. O apóstolo Paulo nos lembra da importância de vivermos com integridade e santidade. Em Romanos 12:2, ele nos exorta a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Esse chamado à santidade é uma resposta ao que Deus fez por nós. Não vivemos para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, que nos redimiu. Esse é o nosso culto racional, uma vida de obediência e gratidão. Vivemos com a esperança do retorno de Cristo. A Bíblia nos ensina que Jesus voltará para buscar sua igreja e estabelecer seu reino eterno. Em Apocalipse, lemos sobre o novo céu e a nova terra, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Essa é a esperança final dos crentes. Viver eternamente na presença de Deus, desfrutando de sua glória e de sua paz. A segunda vinda de Cristo é o clímax da história da redenção, quando todas as coisas serão restauradas e Deus habitará com seu povo para sempre. Enquanto aguardamos o retorno de Cristo, somos chamados a viver com fé, esperança e amor. Paulo nos ensina que o maior desses é o amor, porque o amor é o reflexo do caráter de Deus. Somos chamados a amar a Deus com todo o nosso coração, alma e mente, e amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo da lei e dos profetas, e é o mandamento que Jesus nos deu. O amor não é apenas um sentimento, mas uma ação. Devemos mostrar nosso amor através de nossas atitudes, palavras e escolhas. Além de amar, somos chamados a viver em comunidade, a compartilhar nossas vidas com outros cristãos.
A igreja é o corpo de Cristo, e cada um de nós tem um papel importante a desempenhar. Deus nos deu dons espirituais para edificar uns aos outros e para servir. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre a diversidade dos dons, e como cada membro do corpo de Cristo é necessário para o crescimento da igreja. Ninguém é autossuficiente. Precisamos uns dos outros para crescer espiritualmente. O Espírito Santo nos capacita a usar nossos dons e a viver de acordo com os propósitos de Deus. Ele é o nosso Consolador, nosso guia e nosso mestre. O Espírito nos lembra das palavras de Jesus e nos ensina a viver em obediência à sua vontade. Ele nos dá sabedoria, discernimento e poder para fazer a obra de Deus. É pelo poder do Espírito que podemos resistir ao pecado, vencer as tentações e viver em santidade. Ele também nos fortalece em momentos de fraqueza. A vida cristã é uma vida de constante transformação. O processo de santificação é obra contínua de Deus em nós, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. À medida que crescemos em fé, aprendemos a confiar mais em Deus e a depender menos de nós mesmos. A oração é uma parte fundamental desse processo. Através da oração, nos conectamos com Deus, entregamos nossas ansiedades a Ele e buscamos sua orientação. Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A leitura da palavra de Deus é outro aspecto vital da vida cristã. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, e através dela aprendemos sobre seu caráter, seus propósitos e sua vontade. O Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ao meditar na palavra, somos transformados, instruídos e capacitados a viver em conformidade com os princípios de Deus. A Bíblia é o nosso guia para a vida e nossa fonte de sabedoria. Em tempos de provação, Deus nos chama a confiar nele. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. Ele prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa nos dá esperança e força para enfrentar as dificuldades da vida. Sabemos que Deus é fiel e que Ele nunca nos abandona. A nossa vida aqui na terra é temporária, mas a nossa esperança é eterna. Jesus prometeu que Ele está preparando um lugar para nós na casa do Pai. Um dia estaremos com Ele e viveremos para sempre em Sua presença. Enquanto isso, vivemos com o propósito de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Isso nos dá um senso de missão e propósito em cada aspecto de nossa vida. Por fim, Deus nos prometeu que Ele estará conosco em todos os momentos. Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que nos sustenta, nos fortalece e nos dá coragem para seguir em frente. Sabemos que em cada passo da jornada, Deus é fiel para nos guiar, proteger e levar até o fim. Ele é o nosso refúgio, nossa força e nossa esperança eterna.